Oi, sou o professor Silvio Ricardo, professor de língua portuguesa. Estamos aqui para falar um pouquinho com você a respeito de concordância nominal. Em vídeos anteriores eu já havia comentado com você sobre a concordância verbal, que logicamente era a concordância do verbo, né? Concordância que o verbo fazia com o sujeito. E nós demos uma passadinha então, olha, né, por todos os tipos de sujeito. Se o sujeito for simples, era só usar a regrinha geral. Se o sujeito fosse composto, era só fazer o 21, né? Se você assistiu ao vídeo, você sabe direitinho o que é esse 21. Tá? Se o sujeito estiver indeterminado ou a oração não possuir sujeito, você vai segurar o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Tá certo? Então, olha, esses pontos aí que a gente acabou de citar são pontos de concordância verbal. Agora que a gente começa a falar um pouquinho a respeito da concordância nominal, nós vamos falar um pouquinho a respeito da concordância dos nomes. Né? E a hora que eu falo em nome, né, eu vou até colocar aqui para você, olha só. Quando eu falo em nome, na verdade, estou falando de três classes gramaticais importantes. Né? Quais são as três classes gramaticais que compõem o que a gente chama de nome? Veja só, olha, eu tenho o substantivo, eu tenho o adjetivo e eu tenho ainda o advérbio. Isso daqui é o que a gente chama de nome. Então, quando eu falo de concordância nominal, eu estou falando, na verdade, da concordância que ocorre entre aqueles nomes ali, olha. E aqui, como lá na concordância verbal, eu falei que o verbo concordava com o sujeito e você não precisava saber mais nada, tá? Sempre vai procurar o sujeito e fazer a concordância com ele. Aqui, em 10 segundos, eu te conto também o que a concordância nominal fala para nós. Tá? E que se você souber isso, você vai sair de todas as situações problemáticas que podem aparecer. Então veja, olha, que na concordância nominal, você precisa saber que o adjetivo sempre vai concordar com o substantivo a quem ele se refere. E o advérbio é sempre uma palavra invariável. Tá? Acabou concordância nominal. Se você tiver um adjetivo, saiba que aquele adjetivo se refere a um substantivo e tem que concordar com ele. Tá? E se for um advérbio, advérbio não varia. Advérbio é invariável. Advérbio não tem feminino, não tem masculino, não tem singular, não tem plural. Tá bom? Então daqui, olha, a gente tira também uma regrinha que vamos chamar da mesma maneira de regra geral. O que fala a regra geral, então, da concordância nominal? Fala que o adjetivo sempre concorda. O adjetivo concorda com o substantivo. Agora, concorda em quais características? As características do adjetivo, né? Que são gênero. Quais são os dois gêneros que nós temos? Masculino e feminino. E número. Quais são os dois números que nós temos? Singular e plural. Então, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Tá bom? Vamos acrescentar nessa regrinha geral aquele detalhe do advérbio. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. E o advérbio é invariável. Pronto, aqui você tem, olha, tudo que precisa ser feito dentro da concordância nominal. Tá? Acabou. A concordância nominal é isso daqui. Você vai pegar o adjetivo, concordar com o substantivo. E o que for advérbio, você não mexe com ele, não. Tá? E aí, então, olha, você tem a regra geral da concordância nominal. Tá bom? É lógico, olha, que isso daqui é simples, mas
como todo assunto no português, tem aquele detalhezinho que te deixa em dúvida, né? Que pode trazer uma certa dificuldade. Vamos lá? Vamos aproveitar então esse vídeo, esse tempo que nós temos para passar essas informações que são mais ricas para você. Bom, regrinha geral, olha, o adjetivo concorda com o substantivo, é ridículo, eu nem vou escrever nada. Só para você ter uma noção mais prática, imagine a palavra porta, tá, que é um substantivo, e eu quero colocar o adjetivo bonito, tá, para caracterizá-la. Tá? Como é que ficaria? Porta bonita. Porta é feminino singular, bonita tem que aparecer no feminino singular. Se eu falar portas bonitas, se eu trocar para portão, portão bonito, portões bonitos. É lógico que você faz isso de cabeça, a gente não precisa estudar, a gente não precisa de regrinha, né, para estabelecer essa concordância nominal. Ah, mas onde é que aparecem os problemas, né? Quando aparecem esses problemas? Simplesmente, olha, quando você tiver, por exemplo, dois substantivos sendo modificados por apenas um adjetivo. Aí a coisa que já começa a ficar um pouquinho diferente, você precisa ter um certo conhecimento. Você está lembrado da regrinha do 21 lá da concordância verbal? Rapidamente aqui no cantinho do quadro, olha só. Você tem esse esqueminha em que você tinha um sujeito composto, o verbo ele podia aparecer posposto ou podia aparecer anteposto, né? E dali você fazia o 21 assim, ó. O verbo posposto tem que concordar com todo mundo indo para o plural, e o anteposto ou concordava com todo mundo ou concordava apenas com o mais próximo. Essa era a ideia do 21. Né? Aqui na concordância nominal, você vai ter a mesma coisa. Tá? É a mesma situação, olha, em que você vai ter dois ou mais substantivos sendo modificados por apenas um adjetivo. Tá? Então, vamos simplificar isso falando numa primeira regrinha assim, olha, dois substantivos, tá, com um adjetivo. A hora que eu coloco dois substantivos, dois ou mais, tá? Mas com apenas um adjetivo, daí nós vamos ter o mesmo esqueminha, a mesma situação, tá? O mesmo raciocínio, só que em concordâncias diferentes daquelas lá, olha só. Então aqui imagine o seguinte, ó, eu posso ter dois substantivos, olha os meus dois substantivos, ou mais, né? Podem aparecer 3, 10, 50, quanto você quiser. Tá ok? Mas sempre mais que dois. Dois ou mais. Tá bom? E agora? Bom, agora eu posso ter o adjetivo, ó, posposto aos substantivos, quer dizer, posto após. Ou eu posso ter o meu adjetivo anteposto a esses substantivos. Tá? E agora vem o pulo do gato. Qual que era o número mesmo da concordância verbal? 21. Não é isso? E a concordância nominal? Olha aqui, ó, presta atenção, ó. Concordância nominal é o inverso. Tá? Concordância nominal você já vai pensar no 12. E o que significaria? Agora você já sabe, né? O que significa esse 12? Significa que quando o adjetivo tiver posposto, quantas possibilidades você vai ter? Duas. Olha aqui, ó. Ou esse adjetivo concorda com todos os substantivos, ou ele concorda apenas com o substantivo mais próximo. Duas possibilidades. Tá? Ainda pensando no 12, ó. E se o adjetivo vier anteposto? Uma possibilidade só, presta atenção nessa possibilidade. Tá? Essa possibilidade é essa de concordar apenas com o mais próximo, ou seja, o adjetivo anteposto, ele vai concordar com o substantivo que está aqui imediatamente na frente dele.
Tá certo? E isso que você deve fazer caso apareça um adjetivo para modificar dois ou mais substantivos. Tá? Eu posso exemplificar para você, olha, falando que no último final de semana eu fui à feira e comprei abacate e manga. Eu comprei abacate e manga. Dois substantivos aqui, estão vendo? Agora eu quero que você me ajude a acrescentar aqui o adjetivo delicioso. Como será que vai ficar o adjetivo delicioso nessa situação? Eu quero explorar aqui todas as possibilidades de colocação do adjetivo delicioso. Então, se eu tenho dois substantivos, olha só, tá? Eu posso querer, por exemplo, colocar o meu adjetivo delicioso aqui depois desses dois substantivos. Como que eu vou fazer? Vai pensar no 12. Pensando, olha, que quando o adjetivo está posposto, quantas possibilidades? Duas. Não é? Quais são essas duas possibilidades? Ou eu concordo com todo mundo, ou eu concordo só com o mais próximo. Então aqui, olha só, ou eu concordo com os dois, o abacate e a manga, ou eu concordo só com o mais próximo aqui é a manga. Tá? Mas concordo de que maneira? Olha aqui, ó, em gênero, em número. Então vamos tirar o gênero e o número de cada substantivo. O abacate, gênero, masculino ou feminino? Masculino, né? Então, o abacate, ó, masculino. Número, singular ou plural? Singular. Então, aqui eu tenho masculino, singular. E a manga? Bom, manga é feminino, singular. Vamos lá? Me ajuda agora, olha. Se eu quiser concordar com os dois, eu vou ter que juntar gênero e número dos dois. Tá? Então, juntando os gêneros, ó, masculino com feminino. Quem prevalece? O masculino. Não é porque ele é mais forte, não, tá? É porque o masculino é gênero não marcado, é gênero neutro. Tá certo? Todas as vezes em que você não souber em qual gênero colocar, você coloca no gênero neutro, que é o gênero masculino. Por isso que o masculino sempre prevalece sobre o feminino. Não porque ele é mais forte, mas é porque ele é neutro. Tá certo? O único gênero marcado que nós temos é o feminino. Tá bom? Então, ó, masculino com feminino, como não dá para misturar, eu jogo no gênero neutro, que é o masculino. Tá? Então, para eu concordar com os dois, eu já sei que o meu adjetivo vai ter que aparecer no masculino. Agora, vamos juntar os números. E veja que agora é número, hein? Agora é matemática. Singular com singular dá o quê? 1 mais 1 dá quanto? 2. E 2 é singular ou é plural? É plural, tá? Então, para eu concordar com os dois, veja que o meu adjetivo tem que aparecer no masculino plural. Então, eu teria que falar que eu comprei abacate e manga deliciosos. Quando eu falo assim, eu estou falando, ó, o abacate e a manga, os dois estavam deliciosos. Mas eu tenho a possibilidade de concordar só com o mais próximo. E quem que é o mais próximo? A manga. E manga é feminino singular, aqui não tem muito o que falar, né? Aí eu só vou colocar, olha, eu comprei abacate e manga deliciosa. Tá? E veja que a concordância nominal é concordância referencial. Tá? É concordância que faz referência apenas ao nome com quem ela concorda. Tá certo? Então, a hora que eu falo que eu comprei abacate e manga deliciosa, eu estou falando que apenas a manga estava deliciosa. Aí o abacate, bom, podia até estar delicioso também, mas não falei nada do abacate.
Tá? Se eu quiser falar do abacate, da manga, dos dois juntos, olha, eu tenho que concordar com os dois e jogar aqui um deliciosos. Tá bom? Ah, mas e se eu quiser colocar o adjetivo anteposto? Pode? Pode. Ah, e colocando o adjetivo anteposto, olha, você tem que concordar apenas com esse substantivo que está imediatamente aqui depois do adjetivo. Tá? Então tem que concordar aqui com abacate, que é masculino singular, tá? E eu vou ter que falar então, olha, que eu comprei um delicioso abacate e manga, tá? É assim que você faz a concordância, olha, é de um adjetivo com dois ou mais substantivos. E logicamente tudo depende da posição do adjetivo, tá? Em relação aos dois ou mais substantivos. Tá bom? Se você, por um acaso, quisesse colocar o adjetivo aqui, ó, nessa posição, poderia? Lógico que poderia, tá? Só que esse adjetivo teria que concordar com o substantivo que está imediatamente aqui depois dele. Aí como é que ficaria? Eu comprei abacate e deliciosa manga. Na verdade, no dia a dia, a gente não fala muito desse jeito, né? A gente coloca normalmente um artigo, aí faz ainda um gesto de que alguma coisa estava muito boa, estava muito gostosa. Tá? Na verdade, a gente fala assim, olha, colocando deliciosa aqui, normalmente fala assim, eu fui à feira e comprei, né, abacate e uma manga, ó, deliciosa. Assim que a gente fala, não é? Comprei uma manga deliciosa, precisa ver, tá bom? Mesma coisa, olha, eu comprei um delicioso abacate e manga, né? Quer dizer, manga no sentido geral, mas o abacate estava delicioso, tá ok? Então, diversas, olha, formas de você fazer a concordância, mas sempre com essa ideia, né, que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. E o advérbio é sempre invariável. Tá? Vou apresentar para você uma outra variação, olha, dessa concordância. Percebeu que nesse caso a gente falou um pouquinho, olha, desse caso de dois ou mais substantivos sendo modificados por apenas um adjetivo? Muitas vezes aparece a situação, veja aqui, olha, muitas vezes aparece a situação de você ter um substantivo sendo modificados por dois ou mais adjetivos, tá? Então vamos citar um segundo caso aqui, olha, falando exatamente assim, ó, você pode ter um substantivo com dois ou mais adjetivos. Como é que eu vou fazer a concordância nesse caso? Você vai aplicar aqui o que a gente chama de propriedade distributiva, lá na matemática, né? Então, um substantivo com dois ou mais adjetivos. Imagine que eu queira falar, que eu já estudei, olha, 3 línguas estrangeiras. Estudei inglês, já estudei francês, já estudei espanhol. Tá? Então, como é que eu montaria uma frase para falar isso? Eu poderia fazer assim, olha só, aqui vale o exemplo, tá? O exemplo já conta tudo para você, como você deve fazer, tá bom? Então, se você tem um substantivo e 3 adjetivos, inglês, francês e espanhol, você vai pegar o substantivo, levá-lo para o plural, e cada adjetivo fica no singular, tá? Então ficaria assim, veja aqui, ó, estudei as línguas. Ó, joguei o substantivo no plural, né? E agora cada adjetivo no singular. Então estudei as línguas inglesa, francesa, e espanhola. Viu como fica?
Então aqui, olha só, o substantivo no plural, tá? E cada adjetivo no singular. Então, inglesa no singular, francesa no singular e espanhola também no singular. Tá bom? Existe uma outra maneira de você fazer essa construção, né? Em vez de colocar o substantivo no plural, você pode deixar esse substantivo no singular, mas repeti-lo antes de cada adjetivo. Tá? Então poderia ficar assim também ainda. Olha aqui, ó. Estudei. Estudei. Vamos lá? Eu vou colocar língua no singular, acompanhado de um daqueles adjetivos. Então, estudei a língua inglesa. E agora, para falar da francesa e da espanhola, eu vou repetir a palavra língua. Só que não ficaria legal eu falar, estudei a língua inglesa, a língua francesa, a língua espanhola. Não precisa repetir a palavra língua, mas você repete apenas esse artigo aqui, ó, que o artigo já vai deixar subentendida a ideia da palavra língua ali. Quer ver? Então, ó, estudei a língua inglesa, vírgula, a francesa e a espanhola. Viu que eu repeti a palavra língua? Só que a palavra língua não apareceu repetida, não. O que eu repeti foi apenas esse artigo aqui, ó, tá? Que deixa subentendido em cada um desses espaços, ó, a palavra língua. Tá? Mas é uma construção muito comum, uma construção muito válida também nessas situações. Percebeu? Então, olha, são situações em que você vai percebendo que a regrinha geral, tá? Ela funciona, ela é simples, né? Mas você tem algumas caracterizações aqui que precisam ser marcadas. E esses dois casos, olha só, já são suficientes para você fazer esse tipo de construção, esse tipo de análise. Tá certo? Eu vou passar aqui agora para você, olha, alguns exemplos, alguns detalhezinhos que acabam se tornando assim um problema. Tá? Não existe o problema, mas a gente o cria na hora de fazer uma prova, na hora de ver a resposta de uma questão. Você bate o olho ali e onde não havia nenhuma dúvida, a dúvida aparece. Tá? Então eu vou chamar esses casos, olha só, essas situações de casos notáveis. Tá? O que são esses casos notáveis? São casos que não fogem à regra. Tá? É a regrinha que você vai encontrar aqui e vai usar para sair da situação desses casos notáveis. Tudo que eu vou falar para você desses casos notáveis está dentro dessa regrinha geral. Tá? E o primeiro caso notável, ó, é isso daqui que a gente vai contar para você, que a gente vai comentar com você, mas fizemos uma seleção de algumas palavrinhas que não tem nada de diferente, não tem nada de especial. Apenas aparecem em questões de concordância nominal. E aparecem muito. Então você precisa se familiarizar com elas. Né? Para olhar para ela e falar, isso aqui não tem nada de diferente não. Tá? Eu vou aplicar a regrinha geral. Então, que 7 palavrinhas são essas que a gente selecionou aqui, olha, para te deixar mais tranquilo nessa análise. Veja só, primeira delas, a palavra anexo. Depois, ó, incluso.
mesmo, próprio, obrigado, leso e quite. Então, anexo, incluso, mesmo, próprio, obrigado, leso e quite. Essas palavrinhas, olha só, o que elas têm de diferente? Nada. Todas elas podem ser adjetivos. E como adjetivo, olha, elas sempre vão concordar com o substantivo. Posso até marcar assim aqui para você, ó, essas palavrinhas, elas concordam com o nome a que se referem. Tá? Elas sempre vão se referir a um nome, né? Então, elas concordam com o nome a que se referem. É assim que você vai fazer a análise, né, dessas palavrinhas aí. Se aparecer a dúvida, se aparecer numa questão lá de prova, você só pensa assim, é um adjetivo, adjetivo concorda com substantivo, vamos lá fazer a concordância. Por exemplo, a palavra anexo, aqui oralmente, olha só, como é que eu falo? A carta vai anexo ou a carta vai anexar? É só pensar. O anexo aí se refere a quem? A carta. Então tem que concordar com a carta. Feminino singular. Então eu tenho que falar que a carta vai anexar. As cartas vão anexas. O documento vai anexo. Os documentos vão anexos. Tá certo? Probleminha dessa palavra, ó. Tem uma expressão paralela, que já não é adjetivo mais, mas indica lugar, que é a expressão em anexo. Cuidado com em anexo. Em anexo simplesmente indica o lugar em que alguma coisa se encontra. E como indicativo de lugar, essa palavra passa a ser uma expressão adverbial. Advérbio é invariável. Então, enquanto anexo, adjetivo, é variável, em anexo, que é uma expressão indicativa de lugar, já é invariável. Então eu falo que a carta vai a carta vai anexar. As cartas vão anexas. Mas olha só, a carta vai em anexo. As cartas vão em anexo. O em anexo não varia. Mesma coisa acontece com o incluso, a carta vai inclusa, as cartas vão inclusas, o documento vai incluso, os documentos vão inclusos. Tá? A menina mesmo resolveu o problema. Ora, pensa um pouquinho. A menina mesmo, esse mesmo se refere a quem? A menina, que é um substantivo, tem que concordar com a menina. Então, a menina mesma. As meninas mesmas. O menino mesmo. Os meninos mesmos. Tá? O próprio eu nem vou comentar, mas ele próprio, ela própria. Tá? E assim por diante. Aqui nós temos um probleminha. Como que as pessoas devem agradecer? Depende do gênero. Tá? Da pessoa que está agradecendo. Tá? É por isso que a gente fala assim, olha, todo homem, moço, menino, quando for agradecer, não interessa a quem, mas tem que agradecer com muito obrigado. Já as meninas, as moças, as mulheres, sempre devem agradecer com muito obrigado. Tá? Então, o menino, muito obrigado. A menina, muito obrigada. Tá certo? Então, não interessa a quem a gente vai agradecer. Tá? Mas eu sempre devo agradecer com um muito obrigado.
Uma menina, uma moça, uma mulher sempre deve agradecer com muito obrigada. Tá certo? Então a palavra leso, da mesma maneira, foi um crime de leso cidadão, foi um crime de lesa cidadania. E a palavra quite, pessoal, no sentido de quitação, tá? Em que a gente deve falar que eu estou quite com você. Nós estamos quites. Tá certo? Muita gente fala que já está quites. Não, eu já estou quites com você. Quites, não, olha, eu estou quite. Nós estamos quites. Tá certo? Sempre fazendo esse tipo de concordância. Tá ok? Espero que você tenha aproveitado bastante essa primeira parte da concordância nominal. No próximo vídeo a gente complementa, né? Passando outras informações importantíssimas para você. Tá ok? Sou o professor Silvio Ricardo, à sua disposição.